Muito boa noite. Hoje é dia 4 de maio de 2022 e vamos a mais alguns apontamentos do estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz. Hoje praticamente a gente terminou o capítulo 18. Capítulo 18 que tinha o título de Informações e Esclarecimentos. Tá? A gente tinha no nosso último vídeo, finalizado ali mais para o final do capítulo, quando ele comenta Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou. Então a gente parou nesse momento. Acredito que para nossas considerações de hoje, há dois pontos, né, que eu vou ler, porque são passagens muito belas e que trazem reflexões bastante ricas. Então, esse capítulo, ele termina no mesmo panorama que era no último estudo. Então, eles estão conversando ainda no mesmo local e algumas considerações se fazem mais importantes no nosso ponto de vista. A primeira delas é quando a Ismália ela traz a seguinte consideração. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimo-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente, para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anáses e Caifáses. Neste passo não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Então, essa é a primeira passagem que é importante a gente considerar. E o que ela está basicamente comentando aqui, que a gente trouxe no nosso estudo? Que nós estamos ainda presos a principal característica de inferioridade que possuímos, que é o interesse pessoal, que é colocar nós mesmos acima, enormemente acima do outro. A gente se blinda com certas armaduras, com certas couraças, talvez criadas ali por traumas, por sofrimento, por ressentimento, por momentos difíceis. E essas couraças, elas têm nomes, né, que a gente pode dar como orgulho, como vaidade, como o próprio ressentimento e o egoísmo como o principal deles. E a gente vai colocando essas couraças e na hora de tentar crescer, né, no conhecimento, em sabedoria, a gente acaba por repetir os mesmos erros do passado, olhando somente para o nosso umbigo, que são os exemplos que ela dá ali, né? Então, quando ela fala que todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro, uma das formas de entender isso é que todos os dias nós temos a oportunidade de sair desse círculo vicioso, talvez essa samsara, de olhar apenas para nós mesmos, de conseguir aprender com os nossos equívocos, porque todos os dias é nos dado aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Só que ao invés de fazer isso, a gente faz o mesmo movimento, que é conduzir Jesus ao madeiro.
É uma figura de linguagem, claro, uma metáfora, para indicar que a gente desperdiça a chance de aprender com as ferramentas que nos são dadas no dia a dia. Ao invés de seguir o modelo, de seguir o guia da humanidade, que foi Jesus, a gente acaba colocando ele na cruz, levando ele e como se ele não tivesse importância. Isso a gente faz diariamente. Qual que é a reflexão que nós temos que fazer diariamente? É se estamos realmente realizando isso. Quais as nossas ações no dia a dia, elas são de ainda olhar para nós mesmos apenas? Ou estamos já aos pouquinhos enxergando o outro de uma forma mais evoluída, enxergando o outro em toda a sua riqueza e iluminação, características? Será que nós não estamos, às vezes, fugindo do trabalho, fugindo do esforço, da nossa dedicação? Isso é conduzir a oportunidade que nos é dada para o lixo. A outra passagem desse capítulo, desse final de capítulo, que nós temos como grande ensinamento, é quando o Alfredo comenta assim: nestes tempos, contudo, que o André comenta sobre a guerra, ele fala: nestes tempos, contudo, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui, mais de uma vez, aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. Lembrando que eles estão numa época de guerra aqui, no ambiente terrestre, muito provavelmente na Segunda Guerra Mundial. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se à nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite, na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu, em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. E como para fechar a mensagem, ele termina assim: às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Então, essas considerações que ele nos dá aqui sobre a prece, sobre a importância da prece, são de maneira muito importante para o nosso conhecimento. E ele nos mostra que a verdadeira transformação está dentro de cada um. Por mais sombrio que esteja o ambiente como eles estavam ali, se no coração daquelas pessoas estava a verdadeira fé, ou seja, a verdadeira fidelidade com Deus, realmente o ambiente estava iluminado e
seguro, no sentido de segurança espiritual. E a reflexão, de forma prática, nesse capítulo, como sempre tentamos trazer, é basicamente se nós estamos construindo em nós mesmos essa necessidade de sofrer para que ergamos e iluminamos minimamente aquilo que já nos é possível, né, dentro de nossa alma e assim tudo à nossa volta, porque ele nos mostra nesses apontamentos que o sofrimento tem um caráter positivo no sentido de desnudar, né, as couraças que a gente falava há pouco, né, as armaduras, para que a boa nova penetre em nosso coração e a gente possa exibir a luz que já nos é própria. No entanto, o nosso estudo no dia a dia, a nossa reflexão, são para que a gente não precise atingir aquele fim do poço, né? aquele momento de angústia e sofrimento tão grande, para que essa luz nos penetre, para que essa luz nos atinja e assim reflita para a todos à nossa volta. Então que possamos utilizar no nosso dia a dia para que nos inspiremos e caso tenhamos que passar por sofrimentos grandes ou pequenos, lembremos que ele tem essa função redentora e abençoada. Acredito que dessa forma a gente termina o capítulo 18 e na próxima a gente fala sobre o capítulo 19. Muita paz e muita luz a todos.